Olá, sejam bem-vindos ao canal Teologia Cristã em Detalhes. Meu nome é Sérgio Tavares e gostaria de convidá-los para refletirmos juntos sobre um dos temas mais extraordinários das Escrituras, que trata dos cavaleiros do Apocalipse, especificamente do cavalo vermelho e seu cavaleiro, que surgem ali quando Jesus abre o segundo selo do livro do Apocalipse, trazendo então um cenário de guerras. Você conhece os cenários bíblicos que envolvem a vinda desse cavalo e seu cavaleiro? Você sabia que o cenário atual do mundo está cada vez mais se adequando ao cenário bíblico? Você conhece uma profecia do profeta Ezequiel que profetizaria uma provável terceira guerra mundial, inclusive envolvendo armas nucleares? Pois é, essas profecias, especialmente esse cavalo vermelho, é uma profecia que traz um tema terrível, o tema da guerra. No entanto, nós precisamos estar atentos como cristãos e aprendermos para cada vez mais estarmos preparados para a volta do Senhor. Portanto, eu te convido para ficar até o final desse vídeo, porque esse tema é realmente surpreendente. Bem, se você ainda não se inscreveu no canal, eu aproveito para te convidar para se inscrever e, ao final, se você gostar, deixe o seu comentário, ative as notificações e dê um like. Inicialmente, eu gostaria de fazer um breve relato dos 4 cavalos e seus cavaleiros que surgem ali no livro do Apocalipse, capítulo 6, quando Jesus abre os 4 primeiros selos do livro selado com 7 selos que está em suas mãos. Essa é a visão que João tem no capítulo 6. E a cada selo que Jesus vai abrindo no céu, um juízo de Deus ocorre aqui na terra. Isso significa que Jesus tem o controle de toda a história da humanidade em suas mãos. Ou seja, tudo que ocorre na terra foi determinado antes no céu. Então, quando Jesus abre ali o primeiro selo, surge então o primeiro cavalo branco com seu cavaleiro trazendo um arco. Ele representa, eu não vou entrar em detalhes porque nós temos aqui um vídeo aqui no canal que trata desse tema, mas ele representa ali o anticristo, porque ele não vem com nenhum nome daqueles nobres com os quais Jesus é sempre tratado, como Senhor dos Senhores, Cordeiro de Deus, Leão da tribo de Judá. Ele é um anônimo e vem com um arco na mão. Jesus, quando surge, ele traz uma espada. O segundo cavalo vermelho, seu cavaleiro, trazendo uma espada, ele representa a guerra. O vermelho representa o sangue, a espada, a guerra. Então ele vem para acabar com a falsa paz que o primeiro cavaleiro, que representa o anticristo, trouxe. Ou seja, no capítulo 9 do livro do profeta Daniel, capítulo 9, versículo 27, Daniel diz que haverá uma paz que vai ser proposta, um pacto de paz com Israel que vai ser rompido na metade dessa semana de 7 anos, que representa a grande tribulação. É uma semana de 7 anos, é a 70ª semana das famosas 70 semanas do profeta Daniel. Então, esse pacto vai ser rompido na metade, pelo anticristo, que surgirá. Então, essa guerra, esse cavalo vermelho, ele vem para acabar com a paz na terra, está escrito no livro do Apocalipse. Então, ele vem para acabar com essa falsa paz do primeiro cavaleiro. O terceiro selo, quando Jesus abre, surge o cavalo preto com uma balança na mão. Ele representa a fome, a carestia, a escassez de alimentos. A guerra traz falta de alimentos, traz fome. Os preços dos alimentos aumentam por conta da escassez. O quarto selo, quando é aberto, traz o cavalo amarelo com seu cavaleiro, ou esverdeado, conforme a tradução bíblica. Ele traz epidemias, mortes, e as mortes vão ser mais intensificadas por conta da ação do inferno. Nós sabemos que as guerras trazem fome, trazem mortes e doenças. Então, isso vão ser essas catástrofes que ocorrerão, epidemias, elas vão surgir também por conta das guerras que ocorreram nesse período. Quando nós vemos ali o sermão profético de Jesus, nós percebemos que esses 4 cavalos com seus cavaleiros,
eles surgem num cenário de juízos de Deus, num cenário em que vão estar ocorrendo guerras e rumores de guerras, fome, terremotos, catástrofes climáticas, abalos cósmicos e os juízos de Deus que são descritos aqui no livro do Apocalipse. Então, existe um paralelo muito grande entre o sermão profético de Jesus e os 4 primeiros selos, ou 4 primeiros cavalos e cavaleiros do Apocalipse, que representam, conforme disse Jesus no sermão profético, o princípio das dores. Bem, então agora eu gostaria de trazer, na sequência, o cenário bíblico em que surge, em que é descrito, o cavalo vermelho e seu cavaleiro, que representa a guerra. Bem, então no cenário bíblico, nós identificamos pelo menos 3 referências que eu gostaria de citar aqui brevemente também. Conforme eu já disse no Apocalipse, capítulo 6, versículos 3 e 4, quando Jesus abre o segundo selo, surge ali então o cavalo vermelho, e está escrito o seguinte: e saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava assentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. Então, que se matassem uns aos outros. É difícil dizer que isso não se refere a um cenário de guerra, de matança, de mortes entre nações, e que tirasse a paz da terra, ou seja, a paz trazida pelo primeiro cavalo, a falsa paz. Então, esse cenário é um cenário de juízo de Deus, é um cenário de guerras e rumores de guerras. É o que Jesus diz no sermão profético, Mateus 24, 6 e 7. Ele diz o seguinte: e vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Fiquem atentos e não se assustem, porque é necessário que isso aconteça, porque nação se levantará contra nação e reino contra reino. Ora, Jesus ainda disse: fiquem atentos e não se assustem. Então, esse é o objetivo de nós conhecermos as profecias bíblicas, para que nós, como cristãos, estejamos atentos ao que está ocorrendo no mundo, aos sinais desse cenário profético que ocorre no mundo, para ficarmos mais efetivos na pregação do Evangelho e na pregação da palavra. E Jesus diz: mas isso não é o fim, porque isso é apenas para preparar o cenário final para a vinda do anticristo e para a volta de Jesus. Esse é o cenário que vai estar ocorrendo no mundo, um cenário conforme descrito no sermão profético e aqui no livro do Apocalipse. Eu gostaria de trazer também apenas o que foi profetizado pelo profeta Ezequiel em Gog e Magog, ou seja, um evento que vai ocorrer no final dos tempos. Ezequiel foi um profeta que ele profetizou na época do cativeiro da Babilônia. Ele estava no cativeiro, cerca de 600 anos antes de Cristo, e essa profecia, ele fala, ela é uma profecia para o fim dos tempos. Ele diz no capítulo 38 e 39, são 2 capítulos de Ezequiel 38 e 39, que trazem dessa guerra Gog e Magog. Capítulo 38, 8 e capítulo 38, 16, ele fala que essa profecia é para os últimos anos, os últimos dias, final dos tempos. Então, é uma profecia que fazia sentido para aquele povo no cativeiro, mas também ela é escatológica para os últimos dias da vinda do anticristo, da volta de Jesus. Então, essa profecia ela pode ser tem 3 hipóteses, segundo os estudiosos e teólogos. Uns acreditam que vai ocorrer uma terceira guerra mundial antes da grande tribulação, para preparar o caminho para a vinda do anticristo e para a volta de Jesus, ou no meio da grande tribulação, ali na metade da grande tribulação. Ocorreria uma guerra mundial, uma terceira guerra mundial, ou seja, é uma guerra em que virão inimigos do norte, segundo a profecia, e esses inimigos do norte hoje fariam sentido, seria a Rússia, segundo esses estudiosos, e também inimigos dos povos de Israel que estão ao norte, como, por exemplo, o Irã, que é um grande inimigo de Israel. A segunda hipótese que nós podemos trazer é que alguns acreditam que essa Gog e Magog, ela se confunde com o Armagedon, ou seja, seria a mesma guerra que ocorreria no Armagedon,
a Terceira Guerra Mundial ou a Guerra do Armagedon ali, que vai ocorrer conforme está no livro do Apocalipse, no sexto flagelo, quando é derramada a sexta taça da ira de Deus, aí em Apocalipse 16, capítulo 16, versículo 17. Então envolveria um ataque a Israel. Todos envolvem um ataque a Israel. Envolveria um ataque a Israel quando então Deus vai intervir diretamente na salvação de Israel. E a terceira hipótese é a que está no livro do Apocalipse, capítulo 20, versículos 7 e 9. É um evento que vai ocorrer após o milênio. Seria liderado por Satanás. Então, esse evento é um evento, estaria bem distante de nós nesse momento, por exemplo. É um evento profético que ocorreria depois do milênio. Bem, então são três hipóteses que essa profecia pode ser interpretada de Gog e Magog, de Ezequiel, capítulos 38 e 39. Futuramente a gente pode estudar um pouco mais detalhado essa profecia, mas no momento vamos ficar com essa breve exposição. Bem, será que nós observamos alguns desses cenários hoje diante dos nossos olhos? Será que nós estamos na iminência de ocorrer uma terceira guerra mundial? Hoje nós podemos observar no mundo um cenário parecido com esse cenário trazido pelo Cavalo Vermelho e seu cavalinho, um cenário de guerra e rumores de guerra. Guerras sempre existiram no mundo. No entanto, nos dias atuais, nós vemos um cenário envolvendo, por exemplo, a guerra da Rússia contra a Ucrânia e a guerra de Israel contra o Hamas no Oriente Médio. A guerra da Rússia, por exemplo, recentemente, o presidente americano retirou o apoio de armas, de armamento, e o apoio de inteligência que estava dando à Ucrânia até então. Isso fez com que a Europa se levantasse, como, por exemplo, o presidente francês colocasse o seu arsenal nuclear à disposição da defesa do continente, da Europa, como uma estratégia de dissuasão ali a uma tentativa expansionista do presidente Putin, presidente da Rússia. Bem, as escrituras não falam a respeito de uma possibilidade de uma guerra nuclear, elas não chegam a esse detalhe. No entanto, o texto de Ezequiel, ele fala sobre um determinado tempo de purificação, uma marcação de ossos, um longo período de limpeza, um pessoal especializado para cuidar desse tipo de material, como se fosse procedimentos usados para guerras nucleares, material radioativo. Então, existe hoje no mundo, sim, uma possibilidade de uma terceira guerra mundial envolvendo países da Europa e países que possuem ogivas nucleares, como, por exemplo, a Rússia possui um dos maiores arsenais, Estados Unidos também, a França possui armas nucleares, como já disse, dentre outros países. Então, o que podemos concluir a respeito disso? Bem, os cientistas, eles dizem que cada vez mais a inteligência artificial está se desenvolvendo e as guerras estão se tornando cada vez mais mortíferas e destrutivas, podendo chegar à possibilidade de acabar extinguir a humanidade do planeta, como, por exemplo, o relógio do Apocalipse, que os cientistas criaram em 1947, marca 89 segundos. É um tempo que correria para o final dos tempos, para o fim do mundo. É um tempo simbólico, mas que expressa todo o perigo que o planeta corre no momento, que a humanidade corre, com relação a tudo isso que está acontecendo no mundo. Conforme vimos até aqui, o cenário atual do mundo está cada vez mais se adequando ao cenário profético, ao cenário bíblico das Escrituras. Como, por exemplo, do sermão profético de Jesus, do Apocalipse, e no caso do profeta Ezequiel, que nós vimos especificamente nesse caso. Mas nada disso, como disse Jesus, é para nos assustar ou nos deixar preocupados com o que está por vir. Não, ele disse para ficarmos atentos. Precisamos ficar atentos aos sinais dos tempos, aos cenários, conhecendo as profecias, conforme estamos fazendo aqui, e ficarmos cada vez mais preparados para a volta de Jesus. Preparados e confiantes de que todas as promessas dele, de salvação e de vitória, se cumprirão na nossa vida, na vida da Igreja de Cristo.
Bem, é isso que eu gostaria de trazer aqui para a reflexão. E você está preparado para o que está acontecendo no mundo hoje? Como você está se preparando? Comente. Gostaria de ver o seu comentário. Se você gostou, dê um like, ative as notificações e não se esqueça de se inscrever no canal. E até o próximo vídeo em Teologia Cristã em Detalhes.